Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje é citologia. A citologia nada mais é do que o campo de estudo da biologia que se dedica à compreensão da estrutura e funcionamento das células. Podemos dividir a citologia em dois grandes grupos, no grupo dos procariontes e no grupo dos eucariontes, que é onde nós estamos inseridos. Então, com base na teoria celular, nós podemos afirmar que todo ser vivo é formado por célula, que a célula é a menor unidade estrutural básica do ser vivo e que novas células só se formarão com base em outras já pré-existentes. Vamos agora abordar o primeiro grande grupo, o grupo das células procarióticas. Esse grupo traz como característica pobreza de membrana plasmática, não possuir uma membrana envolvendo seus cromossomos, ou seja, os cromossomos desse grupo de células estão dispersos no citoplasma. Os seres vivos constituídos por essas células são denominados procariotas e como principais exemplos podemos citar as bactérias e alguns tipos de algas. Aqui nós colocamos um modelo de uma célula procariótica, certo? Uma célula em bastão, e vamos aqui destacar como principal característica o DNA disperso no citoplasma. Essa é a principal característica das células procarióticas. Elas não possuem uma membrana nuclear que isole o seu material genético do resto das organelas que estão aí no citoplasma. Já no segundo grande grupo, aí o das células eucarióticas, eles possuem bem definido núcleo, com a membrana definindo esse núcleo, seu material está isolado do citoplasma. Possui o citoplasma, que é uma espécie de gel que contém as organelas que vão estar aí dispostas, e a membrana plasmática, que nós iremos falar detalhadamente na frente. Então, como principal característica das células eucarióticas, a gente pode dizer que ela possui um grande e extenso sistema de membranas, diferente das células procarióticas. As células eucarióticas são usualmente maiores e estruturalmente mais complexas que as células procarióticas. As organelas presentes no citoplasma vão possuir papéis específicos e definidos por reações químicas. E a presença ou ausência de determinadas organelas é quem irá definir se a célula será animal ou vegetal. Matematicamente falando, podemos falar que os seres unicelulares possuem uma única célula e que essa célula é o próprio organismo. É ela quem vai desenvolver todas as atividades relacionadas à sobrevivência do organismo e à reprodução. Como exemplo de organismos unicelulares, podemos citar os protozoários e as bactérias. E os seres pluricelulares, matematicamente explicando, plurivárias, são várias células, a gente tem aqui como referência nós mesmos. Então, o corpo humano é formado por aproximadamente 75 trilhões de células, onde existe uma nítida divisão de trabalho dessas células. Aqui mostra um desenho esquemático de uma célula animal, com suas organelas citoplasmáticas bem desenhadas aí, nítidas, o núcleo isolado do resto do citoplasma, com a carioteca envolvendo esse núcleo, a membrana plasmática, né, e todas as outras organelas aí que nós iremos falar detalhadamente no decorrer da apresentação. Aqui um desenho esquemático da célula vegetal, que diferente da animal, ela vai possuir essa membrana aqui, chamada de parede celulósica. Vai ter o vacúolo também, que é específico desse tipo de célula. E vai ter aqui o cloroplasto. Então, cloroplasto, vacúolo e parede celular. 3 estruturas características unicamente da célula vegetal. Então, vamos falar agora de cada estrutura detalhadamente para que a gente possa entender melhor. Toda célula, seja ela procariótica ou eucariótica, ela vai possuir membrana plasmática. Então, o que é essa membrana plasmática? É uma membrana que tem como principal função proteção. A gente pode falar, então, fisicamente, que ela tem essa resistência, proteção, ela protege a célula. E ela regula a passagem e a troca de substâncias entre o meio exterior e interior da célula. O retículo endoplasmático, ele vai atuar como transportador de substância. Então, ele é como se fosse as avenidas da célula. É ele quem transporta a substância por toda a célula. Porém, há 2 tipos de retículo. O liso,
onde é produzidos lipídios, e o rugoso, onde a gente vai diferenciá-lo porque aderido à sua membrana a gente vai ter ribossomos lá aderidos, e é nesse ribossomo, nesse retículo endoplasmático rugoso, que nós iremos ter a produção das proteínas, que serão transportadas pelo complexo de Golgi. Aqui nós temos aí 2 retículos, mostrando esse primeiro aqui o liso, que você não vê ribossomo aderido à sua membrana, e aqui o rugoso, mostrando os ribossomos aderidos à sua membrana. A mitocôndria é uma organela formada por membranas lipoproteicas, e dentro delas vai se realizar o processo de extração de energia do alimento. De maneira geral, a mitocôndria é a organela responsável pela respiração celular dos animais. O lisossomo é a estrutura que apresenta enzimas digestivas capazes de digerir um grande número de produtos orgânicos. É ela quem realiza a digestão intracelular e ela é importante no glóbulo branco, que de modo geral para a célula digere partes dessas, chamando-se esse processo de autofagia. Essas células serão substituídas por outras mais novas, o que ocorre com frequência em nossa célula. Então, o lisossomo é uma organela de suma importância para a gente. Aqui mostra o exemplo aí de uma partícula sólida sendo digerida por uma célula pelos lisossomos, certo? A gente aqui pode abordar a química, que são substâncias químicas, enzimas que estão fazendo esse processo digestório. Mostra esse englobamento e essa digestão, ok? O complexo de Golgi são bolsas membranosas e achatadas que podem transformar substâncias que chegam por via retículo endoplasmático. Podem também eliminar substâncias produzidas pelas células, mas que irão atuar fora dela. Produzem ainda os lisossomos, então aí a importância, né? Nós falamos anteriormente a importância dos lisossomos para a gente, e quem produz esses lisossomos é exatamente esse complexo de Golgi. O centríolo é uma estrutura cilíndrica, geralmente ele está lá em pares na célula, e é ele o responsável pela divisão celular. Ele é o orientador, é ele quem orienta o deslocamento desses cromossomos para as células que estão sendo formadas. O núcleo. A principal função do núcleo é comandar todas as atividades da célula através de instruções fornecidas pelos genes. A gente viu aí no início da nossa aula que quando a célula ela é procariótica, ela vai ter esse núcleo disperso no citoplasma. Ele não tem essa membrana nuclear ou carioteca envolvendo esse material genético, ele está disperso no citoplasma. E quando a célula é eucariótica, ela já apresenta essa membrana nuclear, separando o material genético do citoplasma. Certo? Dentro desse núcleo a gente vai ter um suco nuclear, é uma espécie de citoplasma do núcleo. É um suco, um líquido que preenche completamente esse espaço, onde estão inseridos esses nucléolos, que são corpúsculos arredondados que estão aí dentro do núcleo. E o cromossomo, por si só, vai estar lá dentro e é ele responsável pelos caracteres hereditários da célula. Voltamos aqui com a imagem da célula vegetal para abordar o cloroplasto, o vacúolo e a parede celulósica, que são 3 estruturas exclusivas desse tipo de célula. A parede celulósica, ela é constituída por celulose e por glicoproteínas, como eu falei anteriormente, ela fisicamente ela é bem mais resistente do que as células que possuem apenas membrana plasmática. Então, fora a membrana plasmática, ela possui uma estrutura aqui glicoproteica que confere resistência a esse tipo de célula. E essas 2 membranas formam uma estrutura muito resistente. Então, fisicamente falando, a parede celular da célula vegetal é muito mais resistente do que da célula animal, que possui apenas a membrana plasmática. O cloroplasto é uma organela encontrada unicamente nas células vegetais. Ela é a sede da fotossíntese, então se não houver essa estrutura na célula, ela não faz fotossíntese. Ela contém moléculas de clorofila que vão captar a luz solar e produzir as moléculas de glicose que poderão ser utilizadas pela mitocôndria para a geração de energia. Então, é a organela responsável pela produção de energia dentro da célula vegetal, somente encontrada nesse tipo de célula. A célula animal não possui cloroplasto. E finalizando nossa apresentação, nós vamos abordar aqui o último item, que é o vacúolo, né? Então, essa organela citoplasmática, essa última organela que nós estamos abordando, é o vacúolo, que tem como principal função trocar água, né? A troca de água que ocorre na osmose
é encontrado também, assim como a parede celular, assim como o cloroplasto, é encontrado apenas nas células vegetais. Então, ela deriva do retículo endoplasmático, pode conter líquido e pigmento, além de outras substâncias diversas. Ok? Então, nossa apresentação era isso. Nós falamos de citologia, que é a ciência que vai estudar essas células, e abordamos as células procarióticas e eucarióticas e suas estruturas.